Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando sobre qual é a diferença entre o paraíso e o reino de Deus. Lembrando que esses lugares eles foram criados por Deus, porém eles representam mais do que um simples lugar. Eles dizem respeito a uma condição existencial. Deus criou todos os lugares habitáveis que vocês possam imaginar, né? Na Bíblia nós vemos ali sobre o Hades, sobre o Seol, que é a mesma coisa, sobre o inferno, que é a tradução de Hades e Seol. Também a gente vê na Bíblia que existe o Geena e existe o Tártaro. Então são ambientes que Deus criou e cada um deles representa uma condição. A Terra também foi um ambiente que Deus criou, sendo que lá no início a condição do homem já estava pré-definida. Porém, após a queda de Adão, a Terra se tornou um lugar de processo. E hoje a condição existencial na Terra ela pode ser variada, ou seja, você pode determinar o teu futuro aqui na Terra. Porém, quando falamos sobre paraíso e reino de Deus, que é o assunto de hoje, vamos entender isso de uma maneira bíblica. A Bíblia não vai dar muitas informações sobre esses assuntos, porém vamos nos valer dos poucos que temos e vamos também pensar sobre isso, vamos raciocinar sobre as poucas informações que nós temos. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 50, Paulo diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus e nem a corrupção herdar a incorrupção. Quando Paulo fala sobre carne e sangue, ele está se referindo ao corpo. O corpo não pode herdar o reino de Deus. Porém, a corrupção que ele se refere tem a ver com a questão da alma, porque o corpo por si só ele não faz nada, o corpo só tem uma vontade. Quem se corrompe é a alma, porque a alma é quem se submete às vontades da carne. E na sequência do assunto, Paulo diz então que é necessário que isto que é mortal, ou seja, o corpo, se revista da imortalidade. E isso que é corruptível, ou seja, a alma que se corrompe, ela também precisa se revestir da incorruptibilidade. E sendo assim, concluímos que nem o corpo e nem a alma podem herdar o reino de Deus. Está tranquilo até aqui? Vamos dar uma analisada sobre Lucas 23 e 42. Essa passagem ela fala sobre o Dimas, que estava crucificado ao lado de Jesus, e ele acaba repreendendo o Gestas, e ele também faz um pedido a Jesus, e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porém, o mais interessante nesse texto é a resposta que Jesus dá. Porque Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não diz que Dimas naquele mesmo dia estaria no reino, mas que ele estaria no paraíso. Então, qual é a real condição existencial no paraíso? O paraíso é um lugar para a alma. E a alma não pode herdar o reino de Deus. A Terra é um ambiente onde a alma só pode se manifestar se ela estiver contida em um corpo. Uma vez que a alma sai do corpo, ela já não encontra mais lugar nessa Terra. Então, aí é que entra o paraíso. Lembrando que eu estou falando da condição da alma fora do corpo para aqueles que estão em Cristo. Para quem não está em Cristo, a condição é outra. Jesus também diz para os seus discípulos no texto de João 14 que na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Então já existe a casa do Pai, que é o reino do Pai, que é o reino de Deus. E neste reino, Jesus ele vai nos preparar um lugar. Não é uma casa que você vai chegar lá e vai entrar, vai dormir, vai ter tua cama, vai ter todos os teus utensílios lá, os teus móveis. Não, não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de um lugar. E esse lugar que Jesus está falando é exatamente o corpo incorruptível. Lembra que Paulo falou que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus? Então, para herdarmos o reino de Deus, nós precisamos deste lugar no reino de Deus. E esse lugar é exatamente o corpo glorificado. Só que, quando a pessoa sai do corpo, ou seja, quando a pessoa morre, a alma ela vai para o paraíso. E a alma vai permanecer no paraíso até que o reino de Deus seja manifestado. Porque hoje, como disse Jesus lá em Lucas 17 e 21, o reino de Deus está dentro de nós. Jesus também nos ensina na oração do Pai Nosso a pedirmos, né? Venha a nós o teu reino. Porém, chegará o momento em que nós entraremos no reino. Hoje o reino está dentro de nós. Mas chegará um momento, o momento em que tudo for consumado, que a nossa alma será revestida de um novo corpo, e nesse momento, então, nós entraremos no reino de Deus. E o apóstolo Paulo também reforça sobre esta questão lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, dizendo que se esse nosso tabernáculo terrestre se desfizer, e um dia ele vai se desfazer de fato,
Pô, vamos ficar tranquilo, porque ele afirma que nós temos um outro tabernáculo, uma outra casa lá nos céus, não feita por mãos, mas feita por Deus, o qual é eterno. Um tabernáculo eterno, uma casa eterna, que está se referindo nesse texto exatamente ao corpo, no qual a alma está contida. Diz também em Mateus, no capítulo 22, sobre a parábola das bodas, lá no versículo 11, que o Senhor, quando ele entra na sala do banquete para ver os convivas, ele observa que havia ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Então ele pergunta para ele: como entrastes aqui, amigo? E diz o texto que este homem emudeceu. Então o Senhor deu ordem aos seus servos para que o amarrassem de pés e mãos e o lançassem nas trevas exteriores. Porque sem o corpo glorificado, sem a veste nupcial, lembrando que sempre quando a Bíblia fala sobre vestes, né, bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes e a alvejaram no sangue do Cordeiro, não está falando de uma roupa especificamente, senão daqueles que foram lavados no corpo, né, que foram lavados dos seus pecados. E porque fomos lavados dos nossos pecados, é que Deus então nos deu um outro lugar nos céus, e a partir do momento que a alma sair do corpo, ela não vai ficar eternamente no paraíso, mas ela vai ficar apenas um tempo esperando a manifestação do reino. E quando o reino de Deus se manifestar, é certo que o Senhor Jesus já nos preparou um lugar na casa do Pai. E eu digo para você que a alma que não estiver revestida do corpo glorificado, ela não poderá entrar no reino de Deus. E aí tem outro detalhe, Jesus também fala na parábola do rico e do Lázaro que quem passa para o outro lado não tem como voltar mais para cá. Imagine uma alma agora que saiu do corpo e que não recebeu o corpo glorificado. Ela não poderá entrar no reino de Deus, porém ela também não terá mais como voltar para essa terra. E para onde que vai essa alma? Aí eu quero deixar bem claro para você que essa alma que não estiver trajada da veste nupcial, ou seja, do corpo glorificado, ela será amarrada de pés e mãos e será lançada nas trevas exteriores. Essa é a condição da alma fora do corpo sem Cristo. Mas aqueles que lavaram as suas vestes e a alvejaram no sangue do Cordeiro, estes serão revestidos do corpo glorificado e permanecerão eternamente com Cristo. Tá bom? Isso é loucura, eu sei que isso é loucura. Mas a Bíblia fala, visto que na sabedoria de Deus o homem não pôde conhecer a Deus por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar aqueles que creem na loucura da pregação. Então eu posso me considerar um louco, porque eu creio na pregação do Evangelho e eu creio na manifestação do reino e eu creio na ascensão da alma, a qual receberá um corpo glorificado e permanecerá eternamente junto com o Rei Jesus. E eu quero te fazer um convite: venha lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro, venha branqueá-la, alvejá-la, para que também você, uma vez saindo do corpo, não fique por aí sem um lugar definido, mas que você possa ter acesso e ter lugar no reino de Deus, tá bom? Isso é gratuito para você. Depende de você. Um abraço, Deus abençoe.